No vídeo anterior, nós sentíamos um cheiro forte de fumaça e claramente víamos a fumaça, aquele fio cinza e fino, deslizando lentamente por baixo da porta da cozinha, um sinal preocupante. Mas hoje sim, hoje o sol realmente saiu e a luz brilhante do dia é cruel, porque não deixa absolutamente nada para a imaginação, nada mesmo. Hoje vamos abrir as portas. Vamos entrar nos cômodos da sua casa. Bem, espera, quero dizer, me entenda bem. Isto é só um exemplo. Vamos tentar espiar cuidadosamente nos diversos cômodos do seu corpo e vamos tentar descobrir exatamente o que pode estar acontecendo internamente depois desse incêndio silencioso, que é mais do que provável que você mesmo tenha aceso, talvez sem perceber. Mas não só isso, ainda pior. O incêndio que é mais do que provável que esteja há anos soltando chamas em silêncio dentro de você. O que vamos ver provavelmente não vai ser agradável, porque vamos encontrar vigas carbonizadas, paredes pretas e sistemas elétricos faiscando. Ou seja, vamos ver muitos vilões, se pudermos chamá-los assim, muitos. Mas também vamos conhecer o xerife. Ele está lá, existe e você o tem fazendo o seu trabalho. Vamos também procurar entender algo ainda mais profundamente inquietante, que é o fato de que muitos desses possíveis e potenciais estragos que estamos prestes a descobrir, na verdade, não apareceram de forma alguma. Porque dentro de você, suas próprias defesas internas começarão a atacar de forma completamente sem sentido e também porque o sistema imunológico que deveria frear esses ataques, que no início não passavam de meras reações defensivas naturais, possivelmente também deixou de fazê-lo, infelizmente. E quando um sistema perde completamente os seus freios e controles durante muitos e longos anos, ou seja, quando não há absolutamente ninguém para deter esses defensores aguerridos que, ao tentar defender e proteger, acabam de fato destruindo tudo. O dano que possivelmente encontramos agora já não pode ser chamado de um mero acidente e é apenas, como já mencionei em um vídeo anterior, uma inevitável consequência. É muito simples. Você estava dirigindo seu carro na estrada sem freios e de repente você sofreu um acidente. É normal que você tenha sofrido um acidente, que você tenha saído da estrada e batido em uma árvore. Isso não foi um acidente. Como você pode entender, o que aconteceu foi a consequência de andar pela estrada sem freios. Pois isso é a mesma coisa. Bem, continuamos. Por outro lado, e para estabelecer um pequeno contexto, quero te dizer que não vou falar de estatísticas frias nem explicar coisas desse tipo. O que vou fazer é tentar te explicar por que hoje foi difícil levantar da cama ou por que aquele nome que estava na ponta da língua não veio, você não conseguiu se lembrar. Ou também porque, às vezes, parece que seu coração bate com medo. Se você tem mais de 45 anos de idade, este não é apenas um vídeo sobre biologia, é na verdade o mapa detalhado do que podem ser as suas próprias ruínas pessoais e futuras. Mas não se assuste nem se surpreenda, porque para reconstruir uma casa, a primeira coisa que é preciso fazer é ter coragem de encarar o dano de frente e saber o que precisa ser reparado e como. Vamos lá. Fique comigo porque, ao final deste percurso, vou-te mostrar que, mesmo que as paredes estejam escuras, os seus alicerces, continuam intactos. Vamos começar por fora, pela fachada. O rosto, o braço, vê as rugas. A indústria de cosméticos diz que a passagem do tempo é a responsável, e eu te digo que não, que é causalidade. Ou seja, existem causas que provocam isso e talvez a idade não seja uma das mais importantes. O seu colágeno não desiste à toa, ele se desgasta. A inflamação crónica é como uma espécie de maçarico que endurece as fibras que antes eram elásticas. Ou seja, sua pele é a crónica de um incêndio interno.
Quantas vezes você já viu pessoas com muitas rugas e outras da mesma idade com a pele ainda lisa, como se tivessem muitos anos a menos? Tem certeza? E você já conheceu pessoas assim? E agora é quando você pode entender, e atenção, não é genética, é apenas um maçarico desligado ou um maçarico ligado. Pronto. Agora vamos descer ao porão e falar sobre o sistema de esgoto dos seus rins e do seu fígado. São os seus melhores filtros e acontece que estão saturados com o lixo que as células zumbis continuam liberando. Isso é algo a que você definitivamente precisa prestar atenção, porque não é que seus órgãos tenham envelhecido. É que sem saber e provavelmente sem imaginar, você os tem entupidos. E agora, por um momento, vamos apenas prestar atenção ao sangue. Numa casa saudável, a água flui, mas em um corpo inflamado, o sangue fica espesso, como mel. E você sabe, ou consegue imaginar, o quanto custa ao seu coração empurrar mel até a ponta dos seus dedos? Bem mais do que você imagina. E agora preste atenção a esta outra informação que vou te dar. O sangue não fica espesso por causa da gordura. Alguns dizem, e você já deve ter ouvido, que é por causa do colesterol, mas não. Na verdade, ele fica espesso porque a água que o sustenta, a água viva que corre pelo seu corpo, perdeu sua estrutura. Deixou de ser um cristal líquido carregado de energia, que além disso, deveria se impulsionar sozinha. E sobre isso vou falar mais adiante. E se transformou em um líquido pesado e sem voltagem, que fica estagnado. É bem provável que o seu sistema de transporte tenha perdido sua vitalidade elétrica. E ele tem. Tem vitalidade elétrica, embora provavelmente você não soubesse disso, mas também vou te explicar. E vou fazer isso, neste caso, no próximo vídeo. Pois bem, tudo isso pode parecer para você que está começando a virar uma lista de problemas diferentes. Mas não são. A pele, os órgãos internos, o sangue, na verdade, são diferentes formas de ver uma mesma perda. A perda de controle sobre o sistema. Agora vamos subir para o cômodo mais importante, o telhado da casa, o seu cérebro. Porque aqui é precisamente onde o dano se torna profundamente pessoal, porque é exatamente aqui que nos roubam a nossa própria identidade, a essência de quem somos. Com certeza você já ouviu que é preciso beber muita água porque é muito importante se manter hidratado, especialmente a partir dos 40 ou 50 anos, porque acontece que o corpo muitas vezes, nessas idades, já não transmite a sensação de sede. E é você mesmo quem tem que se preocupar. Acontece que é você quem deve se certificar de que está bebendo a quantidade de água que o corpo precisa. Tudo isso que estou te contando com certeza não te surpreende em nada. Disseram para você que é preciso se manter devidamente hidratado e, bom, você faz isso e bebe tudo o que pode. Mas não te disseram de forma clara o que significa exatamente estar devidamente hidratado. Você também já deve ter ouvido que essa quantidade de água que você deve ingerir diariamente depende de como é o seu corpo. Ou seja, se é pequeno, grande e que para alguns pode ser 1,5 litro de água e para outros mais, mas que normalmente não deve passar de 2,5 litros. Tenho certeza de que você já conhece tudo isso, mas talvez você nunca tenha ouvido falar ou nunca te explicaram que beber água não é o mesmo que se hidratar. Beber água simplesmente, às vezes, só serve para inundar a sua casa. Não se surpreenda. Veja, seu cérebro é uma rede elétrica. Não é como uma rede elétrica. Não, não. É uma rede elétrica. Seu pensamento, sua memória, cada ordem para mover um dedo, tudo isso é um impulso elétrico. Na verdade, se você pudesse conectar uma pequena lâmpada ao seu cérebro, a lâmpada acenderia.
Os cientistas, na verdade, e você com certeza sabe disso, medem sua atividade cerebral justamente através dessas ondas elétricas que você tem e que fluem pelo seu cérebro. E no caso do cérebro, que é do que estamos falando, eles fazem isso por meio de eletroencefalogramas. Mas, por exemplo, também, e para que você entenda bem que realmente nosso corpo é uma rede elétrica, quando fazem um eletrocardiograma em você, o que os médicos estão fazendo é medir a atividade elétrica. Pois bem, agora vamos ao ponto que me interessa destacar. Para que o sinal salte de um neurônio para outro, é necessário um meio condutor. Se você tem em mente que nosso corpo é composto em sua maioria por água e lembra que a água, por si só, não é um bom condutor de eletricidade, pense que então algo precisa ser feito para garantir que ela seja. Especialmente se o que você bebe é água purificada ou água da torneira. Água da torneira, refiro-me àquela água que chega até você através do abastecimento municipal e que normalmente está saturada de produtos químicos como o cloro, que tem como objetivo tentar evitar o desenvolvimento de patógenos que possam te infectar. Ou seja, há uma intenção positiva, mas acontece que essas águas são algo parecido com águas sem voltagem ou águas mortas. E o seu cérebro, você pense nisso ou não, e como acabei de explicar, funciona com eletricidade. E para que a eletricidade flua bem dentro do seu corpo, a ferramenta perfeita para transmiti-la é a água. Mas para que a água seja uma boa condutora de eletricidade, ela precisa de minerais, que no caso específico da água são os sais. Ela precisa do que na ciência e na biologia chamamos de eletrólitos. E são esses eletrólitos, ou esses sais minerais, se você quiser chamar de uma forma mais simples, que fazem com que a água tenha uma alta condutividade. E aqui também existe um segredo que durante muito tempo permaneceu oculto e que só recentemente a ciência está começando a desvendar. Acontece que a água dentro das suas células não é H2O, é algo muito mais complexo. Falaremos sobre isso no próximo vídeo, como acabei de comentar, mas preste atenção a isto. Se você bebe água purificada ou clorada e que, portanto, está destilada de minerais, o que você está fazendo basicamente é forçar o seu corpo a compensar essa falta de minerais que não entram pela água para diluir essa água vazia que você está ingerindo. E, portanto, seu corpo é obrigado a usar seus próprios sais minerais internos essenciais para manter o equilíbrio celular adequado. Ou seja, ele começa a utilizar os eletrólitos vitais que tem armazenados em sua despensa natural de recursos. Portanto, sem querer, quanto mais você bebe desse tipo de água morta e sem vida que mencionei anteriormente, mais você dilui e enfraquece a conectividade essencial entre os seus neurônios cerebrais. Um cérebro sem eletrólitos é como uma bateria descarregada. As luzes piscam, a memória falha e a névoa mental se instala na sua cabeça. Esta é a chave para se hidratar de verdade. Fique com essa informação e comece a aplicá-la a partir de agora, se ainda não estiver fazendo isso. E agora, antes de continuar, deixe-me esclarecer algo importante. Tudo o que faço e o que me interessa nestes vídeos é mostrar dados e declarações públicas para que você, com seu próprio critério, tire suas próprias conclusões. A ciência não se baseia em acreditar, a ciência se baseia em observar e estudar. E te digo isso porque agora vou falar de um intruso extremamente perigoso. Um elemento bastante polêmico que de fato tem seus fervorosos defensores e, por outro lado, seus críticos e detratores mais veementes. E, especificamente, me refiro ao alumínio, esse material tão controverso, o chamado falso condutor, que gera tantas discussões e debates acalorados. Em um cérebro saudável, a comunicação entre os neurônios depende de eletrólitos biológicos. Já te contei.
sódio, potássio, magnésio, e esses são os condutores oficiais que permitem que a eletricidade flua de maneira controlada e precisa. Eles são a chave para o funcionamento do seu cérebro e do seu corpo. E, no entanto, acabei de chamar o alumínio de falso condutor. E o chamei assim por 3 razões. Críticas que você deve conhecer. A primeira, vamos chamá-la de mimetismo químico, ou, se preferir, o impostor. O alumínio é um imitador. Devido à sua carga elétrica e ao seu tamanho atômico, o corpo o confunde com outros metais essenciais como o ferro ou com o magnésio, e o cérebro lhe abre as portas pensando que é um mineral necessário e que vai ajudar. Mas o que acontece? Que uma vez dentro do organismo, o alumínio não cumpre as funções vitais e essenciais que o corpo humano esperava sustentar e realizar com a sua presença. E o que de fato aconteceu foi que ele ocupou um lugar indevido e bloqueou completamente o metabolismo real e natural do corpo. Poderíamos de fato dizer que é uma espécie de ilusionista muito astuto que faz o corpo acreditar em uma coisa e depois, no entanto, entrega algo muito, muito pior do que o esperado. A segunda razão pela qual o chamo de falso condutor é por sua condutividade sem controle. Ou seja, o alumínio é algo como o mestre do curto-circuito. Veja que eu disse curto-circuito. Ao contrário dos eletrólitos, que transportam os sinais elétricos de um ponto A a um ponto B seguindo as ordens do neurônio, ou impulsos nervosos no corpo humano, em contraste, o alumínio é um metal altamente reativo por sua natureza química. Pense nos eletrólitos como fios elétricos isolados que conduzem a luz até uma lâmpada, por exemplo. Quando o elemento utilizado é o alumínio, no entanto, em contraste com o que oferecem os eletrólitos, o que acontece é algo muito parecido com soltar uma folha de metal nua e desprotegida sobre um circuito elétrico aberto. Isso provoca faíscas, o que se traduz em estresse oxidativo em todas as direções. Não conduz a informação, o que faz é conduzir toxicidade. Altera o campo elétrico da membrana neuronal e suja o sinal. E é isso que cria aquela névoa mental da qual já falamos em outras ocasiões e que é muito provável que você já tenha experimentado se já tem uma certa idade. E agora vamos à terceira razão. Baseia-se no fato de que provoca o acúmulo. É algo assim, poderia ser chamado de ferrugem do sistema. Enquanto a água e os eletrólitos fluem e se renovam, o alumínio é muito difícil de eliminar do tecido nervoso. Ele se deposita e fica preso nas proteínas. É o mesmo que acontece com a proteína tau ou o beta-amiloide. E estou falando especificamente sobre esses dois, porque isso é fundamental para você entender que o Alzheimer, e aqui chegamos a um ponto importante deste vídeo, não é uma loteria genética, mas um processo de acúmulo de resíduos biológico. A proteína tau ou a beta-amiloide são, de facto, os suspeitos habituais e mais frequentemente encontrados em qualquer relatório forense detalhado sobre o cérebro humano, e descobriu-se que o alumínio é o principal catalisador que as torna perigosas e prejudiciais. Embora saiamos por um momento do escopo deste vídeo, acho que vale a pena pararmos por alguns minutos, para que eu te explique o porquê. Em resumo, o Alzheimer é um risco que deve preocupar a todos nós, e certamente nos preocupa. Pois bem, primeiro vou-te falar sobre o beta-amiloide. É algo como o lixo do corredor, o lixo que está no corredor. Pense na quantidade de neurônios que temos e imagine que cada neurônio no seu cérebro é como se fosse uma casa. Em uma rua muito estreita. Como qualquer casa habitada, os neurônios produzem resíduos todos os dias. O beta-amiloide não é um veneno externo, é simplesmente o saco de lixo normal que o neurônio pega e coloca na porta. Em um cérebro jovem, o caminhão do lixo, ou seja, o sistema linfático e as células de limpeza que vêm incorporadas ao sistema, passa todas as noites, recolhe esses sacos e os leva embora.
E a rua, que é o espaço extracelular, permanece limpa, e os vizinhos, que são os outros neurónios, simplesmente podem se comunicar pela calçada sem problemas. Tudo funciona perfeitamente. Mas o que acontece? Quando o lixo começa a se acumular nessa rua que dissemos ser estreita, bem, se o sistema que regula a inflamação, ou seja, as células TREX e o gene FOXP3 falham, vou falar sobre eles mais adiante, o corpo entra em um estado absoluto de caos. Como eu disse, vou falar em alguns minutos sobre a importância dessas TREX e do FOXP3, mas voltemos aos lixeiros. Se o corpo entra em caos, seu sistema linfático para de funcionar corretamente, ou seja, os lixeiros deixam de passar ou, ainda pior, começam a causar incêndios na rua para abrir caminho. Os sacos de lixo, o beta-amiloide, começam a se empilhar uns sobre os outros do lado de fora das casas e, com o tempo, algo que a princípio era apenas um incômodo acaba se transformando em muros sólidos. O resultado final desse problema é o completo isolamento dos neurônios. E veja, quando o beta-amiloide se agrupa do lado de fora, 3 efeitos acontecem. O primeiro, como já adiantei, é que a conexão é cortada. Os neurônios já não conseguem mais trocar mensagens, o que é chamado de sinapse, porque enfrentam um muro de lixo endurecido entre eles. O segundo, a asfixia. O neurônio fica isolado dos nutrientes e do sangue. E o terceiro, e é aqui que entra o alumínio, o efeito cola. Como vimos antes, se houver alumínio, a presença desse metal atua como uma resina que endurece os sacos de lixo, tornando quase impossível para o corpo eliminá-los. Em um cérebro jovem e saudável, as células da glia reguladoras e outros sistemas de limpeza vêm e removem esse lixo. Mas o beta-amiloide é uma proteína que, por falhas no freio ou na limpeza, simplesmente começa a se agrupar no exterior dos neurônios. Um corpo jovem com um sistema linfático sem problemas, evidentemente é capaz de lidar com o problema e resolvê-lo. Mas não é a mesma coisa. Com o passar dos anos, o lixo vai se acumulando e o sistema linfático, de certa forma, vai se enfraquecendo, diminuindo sua capacidade. E você vai me dizer, mas espera aí, o que isso tem a ver? Tudo isso, qual a relação com o alumínio e o que o alumínio tem a ver com toda essa questão? Pois bem, o alumínio atua como uma espécie de cola química. Ele se liga a todas essas proteínas e faz com que acabem se aglomerando mais rápido e com mais força, formando placas que sufocam totalmente a comunicação entre os neurônios. Se não houver alumínio, o corpo pode limpar o amiloide, mas com o alumínio, o amiloide se transforma em verdadeiro cimento. E agora vamos parar um momento para falar sobre a outra, a proteína tau, também conhecida como proteína dos trilhos quebrados. Se o amiloide ataca de fora para dentro, a proteína tau destrói de dentro para fora. Os neurônios possuem uma espécie de túbulos que são como trilhos de trem por onde os nutrientes são transportados. Bem, a proteína tau é o que mantém esses trilhos retos e estáveis. E aqui mais uma vez o alumínio aparece. O que ele faz no seu corpo é provocar uma reação que é tecnicamente conhecida como hiperfosforilação. Basicamente, o que acontece é que a proteína tau se deforma e se desprende dos trilhos. Quando os trilhos se desfazem, a tau se enrola sobre si mesma e cria emaranhados. E qual é o resultado desses emaranhados que se formam? Que o neurônio fica sem suprimentos e morre por dentro. O alumínio é um assassino, silencioso, que acelera esse processo de desmantelamento interno. O problema real não é apenas o alumínio estar presente ali. O problema fundamental é que seu cérebro tenta utilizá-lo para conduzir a eletricidade, porque infelizmente faltam os minerais essenciais e corretos. Voltamos ao que eu dizia antes. Esse é o problema de uma boa ou má hidratação.
E o que acontece é que o alumínio, como eu também te contei, é um falso condutor. Parece que ajuda a fechar o circuito, mas o que realmente faz é provocar um curto-circuito que acaba queimando suas memórias. Pense na sua vida e no que te rodeia por um momento. Você se depara com alumínio por toda parte. Está no ar, está nos seus desodorantes, está na sua cozinha, em todo lugar. Seu cérebro, que muitas vezes está seco, ficam rançosos muito mais rápido. Por isso eu te dizia que é como a ferrugem nos cabos. A ferrugem não ajuda a passagem da corrente. O que ela faz é resistir e acabar destruindo o cabo e, portanto, bloqueando o sinal. Isso é muito importante. Veja, dizem que o Alzheimer é uma diabetes, estresse em desenvolvimento. Eu te digo que é um cérebro que perdeu sua capacidade de se limpar e de conduzir eletricidade. Você está perdendo potência, não está perdendo memória. Em breve vou dedicar um vídeo especificamente ao Alzheimer, porque acho que todos nós nos preocupamos com isso. Mas agora chega o momento da grande surpresa. Nosso corpo é realmente uma verdadeira caixa de surpresas. Há alguns minutos eu te falava sobre o problema que pode surgir se os freios falharem. E talvez você tenha ficado pensando, a que freios ele está se referindo? Veja bem, o sistema imunológico é, por natureza, uma arma de destruição em massa. Ele destrói tudo. Agora pense em dois tipos de células. Por um lado, existem as células chamadas T efetoras, que são como verdadeiros soldados de assalto, meticulosamente programados para identificar e eliminar qualquer coisa que o corpo não reconheça como parte de si mesmo. Sua principal missão é atacar e destruir qualquer possível ameaça. Invasores, patógenos, células cancerígenas, tudo. Essas são células que formam um exército de defesa, que quando não é regulado, pode levar à destruição total porque não tem limites. E por outro lado, existem as células T reguladoras, ou TREGs, que são como o alto comando. O único trabalho delas é frear as T efetoras, que são as primeiras. E é como se fossem esse freio mestre, ou, se preferir um termo mais próximo, capacetes azuis tentando impor ordem diante de uma guerra. A missão delas não é atacar, mas sim conter e regular a resposta das células T efetoras. Para que você entenda bem, elas são como as responsáveis por dizer obrigado. Até aqui chegamos e assim evitam que o ataque das defensoras se torne crônico ou destrua os próprios tecidos do corpo, porque elas vão com tudo. O FOXP3, que aparece novamente e de forma crucial, é o sinal central e absolutamente essencial que permite a existência e o funcionamento adequado das células TREGs, e isso deve-te deixar uma mensagem clara e inconfundível. Sem as células TREGs, ou seja, apenas com as células T reguladoras em número insuficiente ou disfuncionais, o corpo humano se suicidaria em questão de pouquíssimos dias. São essas células TREGs, portanto, que são chamadas e reconhecidas como o freio mestre do sistema imunológico, controlando sua atividade de maneira vital. Elas têm a autoridade hierárquica para deter 3 processos que, de outra forma, seriam mortais. O primeiro que elas detêm é que freiam o fogo amigo, a autoagressão. Como eu te dizia, o sistema imunológico está projetado para matar qualquer coisa que não reconheça. E qual é o problema? Pois o problema é bastante sério e é que no calor da batalha, os soldados, ou seja, essas células efetoras, muitas vezes se confundem. Obrigado. E confundem o que é uma parte da sua própria casa, como pode ser a cartilagem das suas articulações ou o isolante dos seus nervos, que se chama mielina, e consideram isso um potencial invasor. Então eles atiram. É o que sempre se chamou de fogo amigo. Seus próprios aliados acabam com você. Eles são parte de você e atiram em você. Então, o que as TREGs fazem quando detectam esse erro? Elas desconectam
e fazem isso fisicamente com os soldados agressores antes que destruam o seu próprio tecido. Mas uma coisa importante, sem o gene FOXP3 não há ordem de cessar fogo. O segundo processo que elas interrompem é que freiam a tempestade de citocinas. Quando há uma infecção, o corpo libera algumas substâncias químicas chamadas citocinas e que têm como objetivo chamar mais tropas. É como uma espécie de reação em cadeia que é desencadeada. Pois bem, o que as TREX fazem é absorver e neutralizar esses sinais químicos para que a inflamação simplesmente não se torne sistêmica. O que elas fazem é evitar que um pequeno incêndio na cozinha, que pode ser uma infecção local em um dedo, na perna, acabe queimando toda a casa. Ou seja, evitam que possam ocorrer, por exemplo, falhas múltiplas de órgãos. Terceiro processo que elas interrompem, o gasto energético inútil. É muito fácil de entender. Manter um exército em alerta máxima consome uma quantidade enorme de ATP, sobre a qual falamos no vídeo anterior. Lembre-se, é como a moeda com a qual os órgãos compram energia e que é produzida pelas mitocôndrias, que por sua vez são como pequenas centrais de energia. Mas então, o que exatamente as TREX interrompem? Pois uma vez que a ameaça passou, o que as TREX fazem é ordenar a retirada. Se não atuassem, seu corpo continuaria gastando energia em uma guerra que, no entanto, já terminou. É por isso que quando o freio mestre falha, você sente esse cansaço crônico e inexplicável. Simplesmente, seu corpo está tentando financiar uma guerra que, na verdade, é uma guerra fantasma. Se você me acompanhou até aqui, te dou o merecido prêmio do dia pela sua notável curiosidade científica e biológica. E agora vou te explicar de uma forma muito mais coloquial, mais como uma conversa íntima e direta entre eu e você. Agora, pense por um momento em todos os problemas biológicos e neurais que o desconhecimento que temos sobre muitos dos processos que acontecem em nosso corpo à medida que crescemos pode gerar. Esse desconhecimento faz com que haja falta de comunicação e também mecanismos de defesa por parte das nossas células. Já vimos em vídeos anteriores como esse mecanismo de defesa pode até mesmo provocar uma verdadeira morte metabólica. Veja só como está o panorama. E até agora, ao revisarmos todas essas ruínas, muitos poderiam pensar algo tão concreto quanto que o nosso sistema imunológico enlouqueceu. O corpo começou a atirar sem controle e que o problema é um exército desenfreado que não há como parar. Mas a ciência moderna nos obrigou a corrigir essa ideia. Em muitos casos, o problema não é o excesso de soldados. O problema é a falta de freios. Dentro do seu corpo existe esse tipo muito especial de células de que já te falei, cuja missão não é atacar, nem destruir, nem defender. A função deles é simplesmente diferente. É impedir que o resto do exército mire na pessoa errada. Os famosos capacetes azuis de que eu te falava que regulam, não vão à guerra e regulam, que patrulham dentro do seu sangue. Eles não brigam, o que eles fazem é se separar. E contêm. Basicamente, elas impedem que seus soldados dedicados à defesa ataquem civis em meio ao caos, e por civis quero dizer seus próprios órgãos. E essa é a importância das células T reguladoras, T-regs. Bem, quando esses freios falham, o que também acontece, a guerra deixa de ser externa e começa internamente. E foi aí que, quando o dano deixa de ser invisível e começa a afetar a estrutura interna da casa, mas ainda temos um pouco mais de caminho. Vamos descer até os canos principais, especificamente. Vamos até o coração. Nos ensinaram desde muito cedo que o coração é essencialmente uma bomba de pressão, um órgão muscular que impulsiona o sangue. Mas, e se eu te dissesse com toda a certeza que o coração por si só
não conseguiria mover todo esse vasto e denso mel de sangue, esse fluido vital que circula por cada parte do seu corpo sozinho, a menos que a água, essa substância fundamental presente em suas artérias e veias, tivesse a carga elétrica correta, a polaridade ideal para facilitar esse movimento essencial. Quando o cano se rompe porque está inflamado, e me refiro especificamente aos importantes dutos por onde o sangue vital flui continuamente, não só perdemos uma quantidade significativa de sangue precioso, mas, acima de tudo, perdemos a essencial voltagem que faz a própria vida fluir e se manter. O colesterol aparece no corpo como um tipo de curativo, uma resposta protetora e temporária, mas o verdadeiro e mais profundo problema é que o fluxo essencial está parando gradualmente, porque a água interna, vital para o funcionamento celular e a vida, morreu ou está morrendo, o que causa uma estagnação perigosa e profunda. O colesterol não é o inimigo, é o bombeiro. E atacar o colesterol e fazê-lo desaparecer sem apagar o fogo da inflamação é como despedir os bombeiros enquanto sua casa está pegando fogo. Este vídeo está ficando excessivamente longo e não desejo estender-me excessivamente, mas posso assegurar-te que vou produzir um conteúdo detalhado a respeito do importante colesterol e a importância da sua crucial e vital função no organismo. E agora vamos falar sobre suas articulações. Quando você fica rígido, não é que seus ossos se desgastem com o uso, não. Você caminha pelo campo e vê pedras que estão lá há 1000 anos ou mais. O que acontece com você é que está se oxidando. A inflamação consome seu líquido sinovial, que é o lubrificante, e seus ossos não. Rangem por serem velhos, rangem porque estão secos e quentes. Ou seja, você perdeu a flexibilidade biológica porque sua estrutura está sob ataque constante. Que situação! Ok, vamos fazer uma pausa porque tudo isso está parecendo um verdadeiro drama. Vamos interrompê-los por um momento. Até agora falei com vocês sobre muitas coisas que causam danos, sobre verdadeiros vilões, se quiserem chamá-los assim. Observamos a inflamação e os efeitos dessa inflamação. Presenciamos o caos, órgãos danificados, tubulações quebradas e sistemas que já não funcionam bem. E é normal que, ao ver tudo isso, uma pessoa pense em algo muito específico. Meu corpo ficou louco, meu sistema imunológico dispara sem controle e isso é uma guerra interna que não faz sentido algum e não tem vitória possível para o corpo. Mas é exatamente aqui que a ciência moderna deu uma reviravolta surpreendente e mudou completamente tudo o que durante muitas décadas se acreditou firmemente, que quando o próprio corpo se atacava a si mesmo, o sistema imunológico simplesmente estava falhando em sua função e se tornava agressivo de forma descontrolada, e que por isso disparava sem controle. Essa era a explicação clássica dada pela medicina e pela ciência. Mas no final dos anos 90 e início dos anos 2000, várias equipes de pesquisa, trabalhando de forma independente no Japão, nos Estados Unidos e na Europa, começaram a perceber que havia algo ali que não se encaixava nessa ideia. Com o progressivo passar dos anos, os significativos resultados dessa importante pesquisa científica culminaram com o anúncio oficial, em 6 de outubro de 2025, de que esses dedicados pesquisadores haviam sido agraciados com o prestigiado Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2025. E tudo isso por suas descobertas sobre a tolerância imunológica periférica e, especificamente, por identificarem as células T reguladoras, as TREGs, e o papel crucial do gene FOXP3, dos quais já te falei. Mary Branco e Fred Ramsdell foram quem identificaram o FOXP3, ou seja, o manual de instruções. E Simon Sakaguchi identificou as células, ou seja, os soldados da paz. Pois bem, o que esse prêmio fez foi lançar luz, obrigado, sobre uma verdade que na realidade já suspeitávamos. Não nos falta força no corpo, o que nos falta é diplomacia biológica, ou seja, aprender a lidar com os processos. E agora vou-te contar um pouco sobre o processo pelo qual eles passaram para conquistar o prêmio.
Um dos trabalhos-chave foi liderado pelo imunologista japonês Saemon Sakaguchi. Ele estudou camundongos que desenvolviam doenças autoimunes graves e o surpreendente não era que seu sistema imunológico fosse fraco. O surpreendente era que eles haviam perdido um tipo muito específico de células responsáveis por frear as demais. Pouco depois, equipes como as de Mary Branco, nos Estados Unidos, identificaram o sinal central que tornava possível esse freio, um sinal genético sem o qual o sistema imunológico não sabe se conter. Em resumo, o que eles descobriram foi algo completamente revolucionário, que o sistema imunológico não funciona apenas com aceleradores, ele funciona principalmente com o sistema imunológico, com freios. E quando esses freios essenciais faltam, o sistema não enlouquece, ele faz exatamente o que sabe fazer, mas faz sem quaisquer limites ou restrições. Esse freio mestre depende de um sinal central, o FOXP3, que não é uma célula que ataca, não destrói patógenos, não fabrica anticorpos. O FOXP3 é o sinal que permite a existência das células reguladoras, que são, no final, as responsáveis por dizer ao resto do sistema imunológico até aqui. Isto sim e isto não. Ou seja, é o equivalente biológico a um xerife que não luta na linha de frente, mas decide quando uma intervenção se torna um abuso e também decide em que momento a defesa começa a prejudicar os próprios tecidos e, portanto, é preciso parar. Quando o FOXP3 funciona bem, o sistema imunológico é potente e preciso. Defende sem destruir, repara sem devastar. Mas quando esse sinal enfraquece, se silencia ou se altera, acontece algo que é muito importante. A inflamação deixa de ser apagada. O ataque deixa de ser pontual e o dano se torna crônico. E não porque o corpo esteja quebrado, mas porque perdeu a capacidade de impor limites a si mesmo. É isso que acontece. É o que estamos vendo nessas ruínas que revisamos neste vídeo. E não é má sorte, tampouco é um erro isolado. O que é, na verdade, é um sistema que ficou tempo demais sem freios. E guarde essa ideia porque ela é fundamental. Essa descoberta mudou completamente a forma como entendemos a inflamação, a autoimunidade e o envelhecimento. Durante anos, só se olhou para os soldados, para as armas, para os ataques. E a ciência esquecia algo essencial, que sem freios qualquer sistema acaba colapsando. Como eu te dizia, essa mudança de perspectiva está revolucionando completamente a forma como entendemos a inflamação, as doenças autoimunes e o próprio envelhecimento. Porque agora sabemos que o corpo não envelhece apenas por desgaste, mas sim que, na verdade, ele envelhece por perda de regulação. E isso muda completamente o panorama do nosso envelhecimento. Pois bem, agora eu realmente gostaria que você entendesse profundamente porque isso é tão incrivelmente importante para nós. Quando falamos de um sistema imunológico sem freios, não estamos falando de algo abstrato. Estamos falando de doenças muito concretas: artrite reumatoide crônica, lúpus eritematoso, esclerose múltipla, doenças inflamatórias intestinais, psoríase cutânea. Durante anos, tratamos essas doenças como problemas distintos, como órgãos distintos, como sintomas distintos. Mas essa descoberta nos obrigou a olhar para todas elas a partir de uma mesma perspectiva, não como doenças em que o corpo se engana, que é provavelmente o que você já ouviu, se tem alguma delas, mas sim como situações em que o sistema que deveria frear o ataque, na verdade, não está funcionando bem. Em muitos desses quadros, o que se observa não é um excesso de força do sistema imunológico, mas sim uma perda de regulação, uma incapacidade do sistema de dizer basta
E isso também não significa que todas as doenças autoimunes sejam iguais, porque não são, nem que tenham uma solução simples, porque não têm. Mas sim significa algo muito importante, que é que o corpo não está tentando se autodestruir sem motivo. Ele está tentando se defender, mas está fazendo isso sem limites. E quando você entende isso, muda completamente a forma de enxergar a doença e também a forma de buscar soluções. Não se trata de agir a partir de uma guerra permanente, mas sim de recuperar o controle. E quando o problema não é o ataque, mas sim a falta de freio, a pergunta já não é apenas o que deve ser combatido, mas como devo recuperar a regulação. Eu sei que o que vimos hoje pesa. Sei que olhar para as ruínas da nossa própria casa não é algo agradável. Mas antes de irmos, quero que você tenha comigo um momento para olhar, um momento para revisitar o caminho que percorremos. No vídeo 1 desta série falamos sobre o DNA, sobre a centelha que dava início ao processo. No vídeo 2 falamos sobre o motor das mitocôndrias e das células zumbis. E no vídeo 3 da fumaça, que é essa inflamação. Pois bem, neste vídeo 4 falamos do dano, da manifestação do dano, e nós passamos da molécula com a qual começamos lá no DNA até o sintoma. Veja, outro dia eu conversava com um amigo que me dizia com tristeza: José Maria, é que já tenho uma certa idade e é normal que meus joelhos falhem. Eu olhei nos olhos dele e disse algo que gostaria que você gravasse na memória. Eu disse: sim, é comum, mas não é normal. Além disso, aconteceu algo muito parecido comigo. Houve um momento em que eu sentia tanta dor nos joelhos e estava tão limitado para me mover que pensei seriamente que teria que colocar joelhos de titânio. Uma irmã minha tinha feito isso e parecia que estava funcionando para ela. Mas tive a imensa sorte de encontrar alguém que me abriu os olhos e me explicou algo muito parecido com o que estou te explicando hoje. Comprei uma bicicleta elíptica e comecei a fazer exercícios regularmente com meus joelhos. Desde então, já se passaram, acredito, mais de 10 anos e nunca mais senti dor, nem nos joelhos, nem nas articulações. E deixa eu te dizer mais uma coisa. Na minha família, por todos os lados, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, tive antecedentes de artrite e, além disso, especialmente de artrite reumatoide. Pois bem, até o momento, e graças a Deus, isso não voltou a acontecer comigo. Não aceite a decrepitude como um destino inevitável. Aceitar o dano é uma atitude de valentes e corajosos, mas se resignar a viver tristemente entre as ruínas é, de fato, começar a morrer lentamente em vida. E eu me recuso a que você se resigne. Terminamos a inspeção detalhada dos danos estruturais. Foi realmente difícil e doloroso ver as vigas de madeira carbonizadas e os cabos elétricos expostos por toda parte, mas agora você já conhece muitas das rachaduras e fissuras e talvez esteja mais do que pronto para compreender e entender por que a reconstrução completa e segura é perfeitamente possível. No próximo vídeo não vamos, de forma alguma, falar de medicina. Em vez disso, vou-te contar detalhadamente como o corpo humano utiliza a água essencial para viver e funcionar, explorando a pura e fascinante biologia do corpo em seus processos mais vitais. Vou-te mostrar que seu corpo humano não é uma simples máquina de carne, mas sim, na verdade, uma poderosa bateria humana, cheia de energia. Vamos descobrir por que a água que você bebe não tem nada a ver com a água que vive dentro das suas células. E vamos falar sobre a quarta fase da água, sobre como a luz do sol te recarrega e por quê. Um médico francês salvou milhares de vidas injetando água do mar em seus pacientes. Prepare-se cuidadosamente,
porque no próximo e emocionante vídeo vamos finalmente descobrir o segredo profundo da água viva e como acender de uma vez por todas as luzes brilhantes e majestosas da sua própria catedral. A verdadeira energia está realmente prestes a brotar neste momento. Te convido a continuar explorando comigo este universo extraordinário que é o mundo da nossa longevidade e do nosso corpo. E te incentivo a seguir em frente, como sempre digo, sempre em frente.